Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e eu trabalho aqui na Empíricos com Felipe Miranda. Tem diversas séries, Palavra do Estrategista, Double Income, enfim. E hoje meu objetivo vai ser conversar um pouquinho com vocês de um tema que tem esquentado bastante os investidores, não só no Brasil, no mundo inteiro. Eu vou falar hoje de urânio. Né? Você já viu Chernobyl, aquela série da HBO que os russos falam inglês? It's 15,000. What does that number mean? It means the core is open. Basicamente, então, eu vou falar do que move uma usina nuclear, urânio, e que tem aquecido muito os mercados. Antes de começar a explicação, eu vou pedir para você curtir, compartilhar com seus amigos esse conteúdo, se você apoia o conteúdo do canal. A gente faz isso aqui para você, então comenta aqui embaixo temas que você gostaria que fossem discutidos e vamos começar, tá certo? Bem, começando aqui, a gente precisa falar de urânio. Antes de falar precisamente do urânio, né, essa commodity, a gente precisa revisar um pouquinho do que a gente já conversou aqui no passado. Então, qual é o background disso que está sendo discutido, né? Por que está sendo discutido tanto? Em primeiro lugar, isso aqui acaba abarcando a tese de commodities, né? Se você não viu ainda o vídeo que a gente preparou sobre commodities, clica aqui em cima. Então o mundo vive hoje um momento de recuperação econômica, né? Depois de um baque muito grande por conta da pandemia do coronavírus. E agora a gente tem, por conta dessa recuperação, que você tem uma recuperação econômica, aumento da demanda, projetos de infraestrutura, projetos de expansão de capacidade, e isso enseja demanda por commodities, matéria-prima, né, o que eleva o preço desses materiais. Né? E por fim, você tem uma segunda derivada desse movimento que agora é diferente dos outros ciclos de commodity do passado, lembra vários ciclos de commodity do passado? Diferente desse movimento, você tem um fluxo para outros temas, ainda que já tivessem sido explorados no passado, não com a mesma retórica. Então você tem um fluxo dos investidores almejando investimentos mais alternativos, mais temáticos. Em segundo lugar, a gente tem outro background que se chama ESG. O que é isso, né? Environment, Social and Governance. O que é? Meio ambiente, social e governança. É uma temática que tem aquecido também, de certo modo, os investidores, porque tem se falado cada vez mais em investimento sustentável, investimento com responsabilidade ambiental, social e das melhores práticas éticas de governança, não é mesmo? Então a gente tem falado cada vez mais sobre isso. E por que é importante? Porque os investimentos também acabam refletindo essa tendência. É uma tendência geracional, né? Você encontra ainda resistência por algumas alas do mercado financeiro, mas você vê que as gerações que estão entrando no mercado, que estão se amadurecendo agora, elas estão cada vez mais suscetíveis a essa temática. Inclusive, agora no mundo a gente sediou a cúpula do clima, né? Muitos países, líderes mundiais fazendo comprometimento, inclusive o Brasil, neutralidade de carbono, etc, etc. Muitas coisas nesse sentido. E você acaba abarcando também, nessa retórica geracional, métodos de como você vai sustentar a recuperação econômica, né? Como você sustenta um grande crescimento econômico? Energia. E o que você precisa de energia em um mundo de ESG? Energia renovável. Então você tem já duas coisas aqui que já capturam urânio: commodity, tese sustentável. E por fim, você tem uma crescente demanda energética que faz parte dessa questão de recuperação econômica, mas também para os próximos anos. Um mundo cada vez mais produtivo, mais tecnológico e com fontes alternativas de captar essa energia. Muitos países, por exemplo, o Brasil, ele é um país que tem a sua boa parte da sua matriz energética em hidrelétricas, né? Que não é uma matriz poluente como a do carvão, né? É uma matriz relativamente sustentável. Relativamente não, é uma matriz sustentável, ainda que você tenha um impacto ambiental ferrado, né? Na hora que você vai construir a usina propriamente dito, você tem ela por meio da água, etc e tal, mas ela está saturada no Brasil. Você tem isso em diferentes graus, em diferentes níveis, em diferentes matrizes energéticas em vários países do mundo, não só no Brasil. Então você tem essa mudança de matriz energética, buscando alternativas produtivas, né? Então a gente, por meio desses três pilares, a gente começa a chegar do que a gente tem que conversar hoje, é o mercado de urânio. O que é o urânio, né? O urânio é um mineral denso, né? Aliás, né? Você deve se perguntar como a gente chega no urânio, né? Você planta urânio? Você não planta urânio, você está em Minas. Então você vai em Minas, te extrai esse urânio, né, das minas e tem toda uma cadeia de trabalho no urânio. Ela é muito
longa, né, um pouco longa, complexa, mas basicamente o que eu quero que vocês captem daqui é que ele é um mineral e que ele é combustível nuclear. E quem é que produz, né, urânio? Canadá e Cazaquistão. Ponto. Grosso modo, sim. Né? Você tem um mercado extremamente concentrado em dois grandes players, poucas empresas, então um mercado extremamente concentrado, é o que nos traz ao histórico do urânio propriamente dito. De onde, como tem sido, né? Como é que o mundo tem enxergado o urânio? A energia nuclear é uma coisa tão trivial assim, né? Não, não é. A gente teve no ciclo de 2004 um boom de aquecimento muito forte no mercado de urânio, né? Pra vocês terem uma ideia, a libra, né, do urânio começou a ser negociada por 140 mais, né, passou de $140 a libra. E depois você tem a queda desse ciclo de commodities, teve a crise de 2008, né, então tem o ciclo de commodities da década de 90, vem a partir de 2004 uma alta muito forte para o urânio, daí ele cai muito forte, tenta retomar até o que acontece, Fukushima. O incidente de Fukushima resgatou um pouco daquele sentimento do propriamente Chernobyl, de receio em relação à energia nuclear. Mas o que aconteceu? Então você tinha patamares de $140, caiu tudo, tentou flertar com uma retomada naquela tentativa de recuperação chinesa de 2009 até 2011, mas não conseguiu. Então você teve ele voltando ali para um patamar entre $60 e $80 a libra, mas depois de Fukushima foi para baixo de $20 a libra, de maneira bastante forte, né? A partir de 2016 o negócio estava bem largado, né? E o que aconteceu com o negócio largado? Aumentou-se o estoque, né? Porque as minas, né, o Cazaquistão e o Canadá continuaram produzindo, e quando começou a estocar urânio, o preço só caía, né? Porque você tem um estoque gigantesco, tem uma oferta gigantesca e ninguém demanda, o que acontece com o preço? Ele afunda. Foi isso que provocou essa queda para baixo de $20. Então o Canadá e o Cazaquistão falam, não vou continuar produzindo, não vou continuar extraindo para ficar estocando isso aqui sem parar. Então eles começaram a fechar as minas, as grandes minas de urânio começaram a ser fechadas nesses dois grandes players, o que começou a afetar também esse processo de estocagem, o processo de produção dessa commodity propriamente dito. E por sinal, se você quiser receber esse quadro aqui, essas informações que estão atrás de mim, se não se importar com a letra, só clicar também aqui no link aqui embaixo e acessar o Telegram da Empíricos, que a gente vai enviar essas informações por lá, tá certo? Hoje, propriamente dito, a gente tem o urânio negociando entre $25 a $30 a libra, né? E veja só, a gente falou que ele já chegou a 140, hein? Estamos a 30, 25 entre 25 e 30, já chegou a 140. Então olha o potencial que a gente tem de multiplicação. Vale um disclaimer aqui. A gente está vendo que o negócio é muito explosivo, é um negócio mais sensível, é um negócio mais delicado. Então qualquer tipo de investimento nesse segmento, ele precisa de um disclaimer adicional. É um investimento de alto risco e por isso, quando você for procurar produtos relacionados com esse mercado, você não deve investir mais que 1% do seu patrimônio financeiro. Você tem que ter uma abordagem para esse tipo de investimento alternativo. Você pode ganhar muito, mas pode perder muito também. Por isso você se expõe, coloca aquilo que você topa perder, de modo a capturar essa explosão de valorização sem comprometer a performance da sua carteira consolidada. Então, para onde a gente está indo? Então, como a gente falou, urânio é uma energia considerada energia renovável, ela é mais limpa, para você ter uma ideia, a emissão de carbono e carbono equivalente também, né, que são outros tipos de gases, efeitos de estufa. Você tem 12 gramas de carbono ou carbono equivalente por quilowatt-hora de geração de energia nuclear, enquanto você tem 820 gramas por quilowatt-hora na geração de energia a carvão. Então você note como é brutal, isso é brutal, é gritante. Ou seja, para você caminhar nessas metas ambiciosas tratadas agora na cúpula do clima, você precisa de choques assim, de grandes porradas na energia sustentável, para que você consiga crescer, sustentar esses crescimentos brutais. A gente está vendo agora muita emissão de carbono nesse ano, é claro que a gente parte de um ano depreciado, porque ano passado teve pouca atividade, a gente vai ter um crescimento nas emissões desse ano. Então como você compensa? Como você consegue compensar? Você vai por grandes choques de emissão como esse. Se você começar a espalhar, disseminar energia nuclear, você melhora, aprimora as tecnologias dela, deixa ela cada vez mais segura, né? E as pessoas vão cada vez mais perder esse receio que a herança, né, recente criou, né, esse temor em relação ao urânio. Mas ela é mais segura de qualquer forma. As pessoas têm um medo porque é muito caricato, como eu disse. Tem um tsunami, a usina tem algum problema, explode, como aconteceu em Chernobyl. Mas
Não é isso. Na verdade, a realidade propriamente dita é diferente, ela é mais segura. Tem uma medida até um pouco tétrica, mas as pessoas utilizam dela. Espero que ninguém se ofenda porque estou utilizando ela, mas basicamente você tem uma usina, você tem no mercado de energia nuclear 90 mortes por terawatt-hora, versus, por exemplo, 36 mil do mercado de petróleo. Ao par dela, a energia eólica, que você também tem uma emissão parecida de carbono, né? 11 a 12 gramas de carbono por quilowatt-hora de produção de geração de energia, dependendo se é onshore ou offshore, né? Offshore e onshore tem emissões diferentes na geração de energia eólica, bom deixar claro, mas a própria energia eólica são 150. Então você vê que é mais seguro, é um preconceito, é um mito, criou-se um mito sobre a segurança. E ela é mais produtiva também. É brutal, na verdade. A gente tem 2,5 vezes mais produtiva que a geração eólica de energia e você tem 3,5 vezes mais produtiva que a energia solar. Para você ter uma ideia, uma usina nuclear nos Estados Unidos vale 431 turbinas eólicas. Ao mesmo tempo, uma usina nuclear nos Estados Unidos equivale a 3,1 milhões de painéis solares. É isso que você ouviu mesmo. Então é absurdo, é brutal a diferença de produtividade. E por fim, a gente tem nesse contexto uma evolução da produção. Né? Todo mundo está enxergando isso que eu estou falando, ninguém é bobo. Então você tem, para os próximos 20 anos, qual é a produção? De ser adicionado 650 terawatt-hora, né, de energia nuclear, e versus os dos últimos 20 anos, que foi só 210 terawatt-hora. Então você percebe como é brutal. Por quê? Porque antes, a gente vê chegando isso aqui a $140, não existia essa retórica de ESG, de meio ambiente que existe hoje. As pessoas já discutiam, vide a própria eleição entre Bush e Al Gore no início do milênio, né? As pessoas já discutiam nessa época aqui. Mas não é tão profundo como agora, não estava tão disseminado, produtos financeiros sendo criados só com a temática ESG, gestores colocando em seu próprio regulamento não desobedecer parâmetros de meio ambiente, causas sociais, governança. Então agora está muito mais aquecido. Então você tem o caminho para os 140 libras peso muito mais desenhado. Quando vai acontecer? Ninguém sabe o timing. Timing de mercado é uma coisa impossível, principalmente uma coisa desse jeito. É para você ter que carregar esse prêmio de risco, porque você não sabe quando vai se materializar essa tese. Você precisa carregar, você tem que ter uma exposição de maneira responsável, porque é um mercado super arriscado. E você tem, portanto, por conta dessa explosão, né, por conta desses atrativos, dessa explosão de geração para os próximos anos, ganho de market share no mercado de energia. Hoje, a energia nuclear corresponde a 10% da energia, da geração de energia do mundo. E agora, falando de onde a gente está indo aqui também, oferta e demanda. Veja só, a gente está falando de muito potencial de crescimento de demanda, né? Por exemplo, para os próximos anos, a gente tem hoje 54 reatores sendo produzidos, dos quais tem um efeito Ásia, 16 são na China. A China liberou o plano quinquenal, o 5-year plan dele, dando foco em energia nuclear. Então vai ser uma grande demandante de energia nuclear. Você tem a Índia também sendo um titã de energia nuclear, tem 6 das 54 usinas em construção hoje. Então você tem esses reatores sendo produzidos, vai ter demanda. Só que o que acontece do outro lado, na oferta, Canadá e Cazaquistão, que são quem minera urânio, você tem o fechamento de minas. Então o que você tem? Você tem uma quebra entre a oferta e a demanda. E o que isso provoca? Choque de preços para cima. Hoje, para você ter uma ideia, para equilibrar essas perspectivas de demanda, o urânio já devia estar, para ser mais sustentável, no patamar de entre 50 e 70 dólares. Ele deve caminhar para isso, num espaço mais curto de tempo. Mas é claro que eu não estou falando aqui que ele vai necessariamente fazer. O caminho não é linear, o ativo é super volátil, como vocês podem estar vendo aqui, não é uma coisa trivial, mas ele tende de maneira estruturada a ganhar valor ao longo dos anos. As pessoas vão demandar, vai ter pressão e ao longo do tempo eles mesmos vão reabrir as próprias minas, porque esse estoque que foi acumulado vai acabando, né? Tem um estoque muito grande ainda para ser desestocado que está sendo gasto. Então, naturalmente, essas grandes expansões de demanda ainda não tem um choque tão grande no preço. Quando isso daí se esgotar de maneira bastante relevante e as minas forem reabertas, daí você tem o caminhar do preço de maneira mais natural, né?
E com isso esclarecido, a gente chega em como surfar esse mercado. E existem diferentes maneiras de você surfar. Por exemplo, ao redor do mundo existem algo em torno de 40 empresas listadas, então você pode escolher ao redor do mundo algumas empresas ligadas ao mercado, tanto exploração como meio do caminho, né, o intermediário, comercialização, enfim, mas talvez não seja a maneira mais apropriada. Uma vez que isso aqui vale dizer máximo de 1%, muito volátil, é sempre bom ter esse disclaimer, a melhor maneira talvez seja por meio de um ETF, né? Então você pode, por meio de sua corretora no exterior, comprar um ETF. O que é um ETF? Exchange Traded Fund, né? Um fundo índice que vai seguir basicamente de maneira passiva o mercado de urânio. Você cria exposição por meio de ETFs, por exemplo, URA, listado no exterior. Né? Listado no exterior você consegue exposição. É uma maneira prática de se investir melhor do que ficar selecionando, fazer picking de empresa de urânio no Cazaquistão, imagina isso, que maluco. Não, é mais prático o ETF. Mas existe uma maneira ainda mais fácil no Brasil, né, que é o fundo da Vitrio, um fundo pioneiro, né, um fundo que você consegue criar a exposição em ETF em empresas do setor de urânio aqui no Brasil. Né, se você não tem ainda conta na Vitrio, tem aqui um link aqui embaixo desse vídeo para você conhecer o produto, ver, se familiarizar, lembrando das restrições do tamanho de participação. E assim você cria a participação do seu portfólio nesse mercado tão importante para os próximos anos, que deve ganhar muita relevância, que combina commodity, que combina energia renovável e diversos outros fatores. Colocar tudo isso na sua carteira por meio de maneiras práticas, né? Fundo na Vitrio ou ETF, da maneira que você achar mais fácil. O link da Vitrio vai estar aqui embaixo. Se você gostou de temas, desse tema, né, desses temas que a gente tem trazido no Palavra do Estrategista, né, é o nosso best-seller aqui, assinatura carro-chefe do Felipe Miranda, a gente tem falado de urânio já há algum tempo, a gente fala de outros temas alternativos e fala de temas tradicionais também, para as pessoas mais conservadoras. Então a gente atende no Palavra do Estrategista diferentes perfis de investidores. Se você ainda não conhece essa série, eu convido você a conhecer também. De maneira geral, era isso que eu queria explicar para vocês hoje. Eu dei uma pincelada no mercado, tem um mercado muito mais profundo, muito mais complexo do que você pode imaginar. Eu não tenho a pretensão também aqui de fazer um vídeo de 5 horas explicando cada miudeza, mas é só para você ter uma noção geral do que está acontecendo por debaixo dos panos desse mercado tão importante que deve ganhar muita participação nos próximos anos, tá certo? Eu espero que você tenha gostado, eu fico por aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse tema, para onde você acha que esse mercado vai, se você acha que é realmente relevante. E nos vemos no próximo vídeo, tá certo? Um abraço.